sentar, amado irmão, e abra por favor a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, Atos, capítulo 16, nós estamos nessa segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, e hoje eu gostaria de meditar com você sobre a divina conspiração para a salvação de Lídia. Exatamente isso, como Deus conspirou para salvar Lídia. É uma coisa tremenda, meus irmãos, esse texto sagrado. Voltando só um versículo antes, no versículo 5, nós vamos ver que Paulo e Silas, já com Timóteo ao seu lado, estão indo pelas igrejas onde eles plantaram as igrejas na primeira viagem e estão fortalecendo a fé desses irmãos. E o resultado, como diz o versículo 5, assim as igrejas eram fortalecidas, porque o verdadeiro evangelho está sendo pregado, o verdadeiro evangelho está sendo entregue a essas igrejas através desses apóstolos. Então a fé desses irmãos é fortalecida, e quando a fé de uma igreja é forte, isso ela está firmada no evangelho, no verdadeiro evangelho, há um resultado, e o resultado é que essa igreja, ela influencia o mundo, ela não é influenciada pelo mundo. Não é o mundo que invade a igreja, é a igreja que invade o mundo. A igreja rompe as cadeias, é exatamente aquilo que o nosso Senhor Jesus disse: edificarei a minha igreja, as portas da morte não prevalecerão contra ela. Ela vai rompendo as cadeias da morte que estão ao seu redor, ela vai adentrando a cultura, ela vai comunicando o evangelho, o amor de Deus na cultura onde ela está, cada um no seu lugar, e então pessoas vão começando a ser tocadas por Deus, transformadas por Deus, e o resultado desse crescia em número dia a dia. Então, uma fé fortalecida, e essa é uma prova de uma fé fortalecida, é que uma igreja, um cristão que tem uma fé genuinamente forte, madura, saudável, é uma pessoa que compartilha a sua fé com aqueles que estão ao redor, vive em amor, compartilha o amor de Deus, fala às pessoas que estão ao seu redor da esperança, da graça de Deus. Isso é uma evidência de maturidade espiritual, de fortalecimento na fé. A gente precisa perguntar quantas pessoas essa semana, até agora, nós já compartilhamos o evangelho. Para quantas pessoas falamos do amor de Deus, trouxemos esperança, proclamamos o grande e precioso amor de Cristo Jesus. Esse é um grande indício de uma fé saudável. E agora vamos entrar nessa conspiração de Deus para salvar uma mulher chamada Lídia. Então no versículo 6 diz: Paulo e seus companheiros, e aí seus companheiros são Silas, Timóteo, e nós vamos ver que Lucas entra nesse momento na equipe, ok? A gente vai ver aí um ponto bem interessante aí. E seus companheiros viajaram para a região da Frígia, isso é, eles nunca tinham ido lá. Então eles não apenas agora fortaleceram a igreja, as igrejas de onde passaram, agora eles já estão indo abrir outras igrejas. Então viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir à Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Essa é a primeira vez, no versículo 10, que agora nós temos aquele que escreve se incluindo na história. Veja, ele diz:
preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o Evangelho. Então, aqui nós temos o nosso amado médico Lucas, que escreve o Evangelho de Lucas e escreve o livro de Atos dos Apóstolos, entrando em cena aqui e se unindo a essa equipe. A gente não sabe como ele se uniu, enfim, talvez, não se tem tanta certeza, mas acham alguns que ele era irmão de Silas, que está junto com Paulo, mas por ser médico, ele era provavelmente um ex-escravo. Os médicos nessa época, na sua grande esmagadora maioria, eram escravos, que iam cuidar de pessoas doentes. Então eles que estudavam aqueles aspectos da medicina e cuidavam daqueles que estavam doentes. Então provavelmente aqui nós temos Lucas, um ex-escravo, salvo pela graça de Deus, que se inclui agora nessa equipe maravilhosa, que foi impedida por Deus de pregar o Evangelho. Que coisa interessante! Veja que eles estão abrindo fronteiras para pregar o Evangelho em outras localidades, mas olha aí, o versículo 7, versículo 6, quando chegaram na Frígia e na Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Nós não sabemos aqui, e o texto não descreve qual foi o impedimento, mas é interessante porque Paulo, quando escreve a carta aos Tessalonicenses, ele diz: por 2 vezes eu quis ir aí até a igreja, mas o diabo nos impediu de chegar até você. Aqui o texto diz que foi o Espírito Santo, e lá Paulo vai dizer que o diabo impediu. Interessante isso. Se Paulo fosse um pentecostal, ele ia dizer que era o diabo aqui. Não, o diabo está impedindo tudo. Para o neopentecostal, o diabo impede tudo. É sempre o diabo. Mas quando a gente olha o texto sagrado, a gente vai ver que a mão de Deus às vezes vem sobre nós para nos dirigir de uma forma diferente. E aqui que a gente precisa ter percebido. Às vezes a gente está achando que é o diabo que está fazendo alguma coisa contra a gente, mas na realidade é Deus que está fazendo algo na nossa vida. Então, meus irmãos, a gente tem que ter cuidado para não tomar uma atitude precipitada, porque às vezes você, numa luta, num problema, numa doença, num desafio, você está achando que é o diabo que está ali agindo, quando não, é a mão do próprio Deus que está agindo ali. E de alguma forma Deus está guiando você em outra direção. Então o texto não mostra para a gente o que aconteceu, qual foi esse empecilho, ou quais foram esses empecilhos que foram por 2 vezes. Primeiro o Espírito Santo, depois no versículo 7 o Espírito de Jesus. É o mesmo Espírito, não existem 2 Espíritos Santos, ok? É o mesmo Espírito. Fala Espírito Santo, o Espírito de Jesus é intercambiável, isso não são 2 Espíritos, é o mesmo Espírito de Deus que está impedindo. Então provavelmente aqui nós temos uma situação de aspecto da natureza. Talvez eles enfrentaram uma situação de natureza que impediram eles, uma tempestade muito forte que os impediu de seguir caminho, algum fenômeno da natureza que impediu, que ele sabe, ele está na mão de Deus. Então como é que Paulo diz que foi Satanás que tentou impedi-lo lá em Tessalônica? Porque estão perseguindo o Evangelho, inimigos se levantaram contra a igreja, contra o Evangelho. Então Paulo diz: não, aqui existe a mão do diabo, porque o diabo é que está aí agindo nessa situação. Mas aqui não, aqui a gente vê que tem algo que não é uma ação pecaminosa, é um elemento que nos impede de chegar até tal lugar. E depois eles tentam em outra direção, novamente acontece isso. Então eles entendem: Deus não nos quer aqui, pelo menos não nesse momento, de repente em outro momento. E aí então eles param para ouvir a voz de Deus. Talvez foi um sentir que todos na equipe tiveram.
algo que incomodou o coração deles em ir naquela direção. De repente, um tempo devocional, estávamos lá orando e de repente Deus comunicou isso no coração daquela equipe. Eu lembro de um momento que foi tão interessante. A gente já teve muitas experiências assim, mas essa experiência foi bem interessante. Nós estávamos num momento de equipe assim, orando, faz muitos anos isso, e eu estava em Belo Horizonte nessa época, e nós tivemos um sentir de que um acidente aéreo ia acontecer. E nós começamos a orar por aquilo, alguém compartilhou essa impressão e a gente começou a orar por aquilo e oramos. No jornal do meio-dia, um avião tinha feito um pouso forçado ali em Belo Horizonte. Então veja, Deus, Ele produz esse sentir. Lembro de uma irmã, uma alemã, ela é fotógrafa profissional, isso já no Chile, e a gente estava num momento de oração, e estávamos ali ouvindo a voz de Deus, e eu vi um anel, e aí outro, é como uma fotografia, né? Uma imagem que vem, e aí teve um outro sentir, e aí a gente começou a compartilhar. A irmã levantou a mão e disse: sou eu. Esse anel aqui que está na minha mão. Ela tirou o anel, falou: eu recebi de um bruxo lá na Alemanha. E a partir desse momento eu só comecei a me vestir de preto e a minha vida e tal. Ela confessou os pecados dela, e aí a gente destruiu aquele anel, entregou a vida para Cristo. E aí ela pegou aquelas roupas dela tudo e jogou fora. Aí cada irmã deu uma muda de peça para ela, parecia um arco-íris. Porque você imagina, cada um dava uma muda de peça das irmãs dela, parecia assim um jardim, né? Aquele monte de cores e tudo. Então assim, essas experiências poderosas, onde Deus dirige as nossas vidas, é algo tão bonito, irmãos. Ele precisa ter essas experiências. Às vezes a gente está agitado demais, se debatendo, resistindo a Deus, quando não é Deus dirigindo você. E você está achando que é o diabo, e Deus está dirigindo você. Agora deixa eu te falar uma coisa. Ainda que seja o diabo, a mão de Deus está lá. Eu quero te afirmar isso. Ainda quando o diabo se levanta e impede alguma coisa e age de alguma maneira contra a sua vida, o diabo nada pode fazer contra um cristão verdadeiro, a não ser sob a permissão do seu Pai Celestial. Lembra do livro de Jó? Foi Deus que deu corrente, né? Corda, e disse: você, Satanás, só vai até aqui na vida de Jó, daqui você não passa. E ele não pôde passar nem um fio de cabelo além daquilo que Deus falou. Então, sendo Deus nos impedindo de alguma coisa para nos redirecionar, ou seja, um inimigo que se levante contra a nossa vida, estamos seguros na mão de Cristo Jesus. Irmãos, é maravilhoso o Evangelho, a soberania de Deus. Por isso que a Bíblia vai falar que todas as coisas Deus usa para concorrer para o bem daqueles que amam ao Senhor, ok? Então Deus usa todas as coisas para a sua glória. Então Paulo tem essa visão, e aí aparece um homem da Macedônia aqui já na Europa, eles estão na Ásia, onde é a Turquia hoje, e agora eles vão atravessar o mar Egeu e entrar na Europa, ok? Tomando aí a cidade de Filipos. E aí então tem para o Macedônia dizendo: passa a Macedônia e ajuda. Irmãos, esse é o clamor do mundo. O mundo, famílias, pessoas clamam por ajuda, e a ajuda que elas precisam é o Evangelho, é a mensagem do Evangelho, é a pregação do Evangelho, é uma igreja que se dispõe a ir até as pessoas e anunciar o grande amor de Cristo, porque, meus irmãos, sem Cristo não há vida. Jesus diz: eu sou o pão da vida, eu sou a vida. Tudo o que está fora de Jesus está morto. Todos os que estão fora de Cristo estão mortos. Então, irmãos, a ajuda, o grito de ajuda que o mundo faz, que a cultura faz, que as crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, idosos, que todo o ser humano faz
ignorância espiritual faz através do seu ateísmo, não importa. Há um clamor no mundo que nós precisamos ouvir. Passa em Samambaia e ajuda-nos. Sua família está clamando, dizendo: passa aqui e nos ajuda. Seus vizinhos clamam: passa e nos ajuda. Então, meus irmãos, a igreja precisa ir, a igreja precisa agir em direção àqueles que estão perdidos sem Cristo Jesus. Versículo 11: partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali fomos a Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito, onde ficamos vários dias. E Filipos é essa cidade colônia, isso é uma cidade central. Ali estavam muitos aposentados que vinham de Roma, ex-combatentes de guerra, que sobreviveram, deram suas vidas pelo Império Romano e ali habitavam. Era um lugar muito bem protegido, muito bem localizado. A cidade de Filipos tinha sido palco 90 anos antes de Paulo chegar ali, de uma batalha que iria definir o Império Romano. O Império Romano seria definido ali, diante da batalha que aconteceu, se iria ser uma república ou um império. Então Filipos, ela está na história da humanidade, porque se tornasse república, se tornaria menor, mais fragilizado, enfim, teriam N situações, e o Império Romano não teria um lastro, um império tão grande, tão vasto, e não dominaria tanto, enfim, então se torna um império exatamente na cidade de Filipos, essa cidade estratégica, porque ela liga o leste com o oeste, de todo o império. Há uma via que passa por Filipos e liga os continentes europeu e liga o continente asiático inteiro ali. Então, essa via que está aí, exatamente Filipos está nesse local, e quem controla Filipos, controla os continentes ali, tanto europeu como asiático. Então Filipos é uma cidade central, e é exatamente para aí que Paulo vai. E assim como Filipos foi estratégica, para a questão do Império Romano, também foi estratégica para a pregação do Evangelho, porque se Paulo e a sua equipe continuam indo para a Ásia e subindo, eles iam chegando lá para as bandas do norte da Ásia e não tinham entrado na Europa. Então muito do Evangelho teria sido modificado, toda essa direção teria sido completamente diferente, ok? O Evangelho não teria chegado, pelo menos não naquele momento, na proporção, na intensidade que chegou na Europa. Isso teria caminhado em direção à Ásia. Deus tem os seus caminhos, Deus tem a sua vontade. Só que quando nós olhamos a nossa vida, nós também temos esses pontos de bifurcação. Às vezes a nossa vida, aquela atitude, aquela decisão vai mudar o rumo da sua vida para sempre. E o adolescente, ele não pensa nisso, e a gente peca em não alertar o adolescente ainda. Porque é na adolescência que te oferece o primeiro copo de bebida, é na adolescência que te oferece a primeira imagem pornográfica, é na adolescência que te oferece o primeiro cigarro, a primeira maconha. Aquela decisão, naquele momento, vai mudar o rumo da sua vida inteira. Aceitar ou não aquilo vai mudar a sua vida inteiramente. Só que não tem um outdoor luminoso apontando: a decisão que vai definir sua vida é essa. Não é? Não tem isso. A gente não sabe que aquela decisão tão pequena, ela terá uma dimensão, uma proporcionalidade tão grande na nossa vida. Irmãos, quando você olha para trás na sua adolescência, juventude, você vai ver que houveram decisões que mudaram para sempre a sua vida. Sua vida nunca mais foi a mesma depois daquela decisão. E se você não tivesse tomado aquela decisão, ou tivesse tomado uma decisão contrária
sua vida teria sido outra. Teria sido outra. Todos nós temos isso. Então aqui nós precisamos primeiro ensinar os nossos filhos, os adolescentes, as crianças, a importância de tomar decisões, que às vezes naquele momento não parecem ser decisões tão significativas, mas elas não têm implicações para a nossa vida, e às vezes são implicações eternas, implicações que vão durar a vida inteira. Então, pensar nessas decisões, analisar, orar, levar diante de Deus, não simplesmente insistir naquela direção quando Deus está nos levando para outra, não quebrar princípios bíblicos, porque a gente quer fazer uma vontade, cumprir um desejo, seguir o próprio coração, e aí a gente começa a fazer um monte de coisa contra as Escrituras Sagradas, tomando decisões que vão contra a palavra de Deus. Isso com certeza vai terminar sempre muito, muito mal, muito mal. Que nós possamos pensar nisso, porque às vezes a gente acha que a grande decisão da nossa vida vai ser aquela decisão assim, vai ser no momento uau, aquela coisa superdimensionada. Não, e às vezes são coisas simples, que você tomou aquela decisão e aquilo vai ter uma implicação o resto da vida para você. E assim que o Evangelho chega na Europa, você tem um homem na terceira idade, que é Paulo já está com uns 40 e poucos anos aqui, e para a época ele já é um homem da terceira idade. Você tem um adolescente, que é Timóteo, você tem Silas, a gente não tem mais ou menos a idade dele, mas é um homem judeu, lá do interior, no mundo daquela época, ele morava na roça da roça, né? E você tem um ex-escravo aqui que é Lucas. Então você olha e fala, cara, mas é esse pessoal que vai mudar o mundo, né? É esse pessoal aqui que vai virar esse troço de cabeça para baixo, que vai mudar o rumo da história. E é exatamente aí. Exatamente aí. Às vezes a gente vive numa cultura do espetáculo, onde as pessoas querem sempre algo muito grande, glamouroso, né? As pessoas querem muitos flashes, muitos likes, né? Muita coisa assim, para poder mostrar que algo está acontecendo. Mas Deus atua em coisas muito simples, pessoas simples, que se dispõem a servir o Senhor, e eles vão, pelo poder de Deus, mudar toda aquela situação, não apenas de Filipe, mas da Europa, e aquilo vai mudar para sempre. A Europa nunca mais vai ser a mesma, ok? A Europa nunca mais vai ser a mesma. Essa entrada aqui do Evangelho na Europa vai mudar, tem implicações do que a Europa é hoje, para você ter uma ideia, do que a Europa foi por 2000 anos, ok? Assim como não ter ido seguido pela Ásia, tem implicações até hoje na Ásia, porque se o Evangelho tivesse adentrado a Ásia, a gente tinha uma outra cultura, a gente tinha um outro povo, a gente tinha uma outra dimensão do Evangelho naquele local. Mas Deus voltou lá, e hoje uma das maiores igrejas do mundo, já há algumas décadas, é provavelmente a igreja na China, uma igreja perseguida, uma das maiores igrejas. Deus voltou novamente para lá, com Hudson Taylor, enfim, com tantos homens de Deus que foram em direções da Ásia, ok? Então veja aí a trama do Evangelho. Então, durante a noite, a primeira parte da trama, o primeiro fio da trama. Eu não sei se você já viu alguém tecer um tapete. Quando você vê um tapete sendo tecido, e você vira ele do contrário, né, e você vê aquele pessoal lá tecendo, principalmente aquele pessoal artesanal, você fala, gente, mas isso aqui não dá para entender nada, é um fio e tudo. Aquelas mulheres lá no Nordeste, né, que elas têm um estofado assim, e elas têm uns 10, 15, 20 palitinho, cada palitinho grudado no fio, e elas vão fazendo assim, ó. Aí você fala, gente, mas como ela faz isso? Eu não estou fazendo isso com 2 palitos, e ela está fazendo com 30 palitos, esse negócio, e o trem dá certo. É exatamente isso aqui, exatamente isso aqui. Quando você olha o tapete do lado contrário, você fala, gente, pelo amor de Deus, o troço velho é esse? O que é que vai sair daí? O negócio velho horrível desse jeito, não tem forma, um monte de fio jogado para os lados. Às vezes acontece isso. Você tem uma equipe dessa num lugar estranho, que só tem pagãos no local, mas a primeira atitude, o primeiro fio da trama
é que Deus impediu Paulo e sua equipe de irem para a Ásia e os direcionou naquele momento para irem para a Europa, para irem a Filipos, ok? Então Deus quer alcançar uma mulher ali, e para fazer isso Deus precisa redirecionar essa equipe para esse local. Então eles tinham que estar naquele lugar, naquele momento. Teria que ter um barco indo para Samotrácia. Paulo tinha que ter uma visão de um homem macedônio dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E eles então levantam imediatamente, pegam aquele navio, aquele barco. O barco não podia ir para outro local, ele tinha que passar Samotrácia, depois ele tinha que ir para Neápolis, e de Neápolis ele tinha que ir para Filipos. Então veja a trama, cada fio, cada passo, cada momento, cada direção. Deus está com sua mão preparando tudo, preparando todas as coisas. Então Deus está usando os elementos da natureza, Deus está usando a navegação, Deus está usando todas as circunstâncias para levar o Evangelho até esse local. E eles precisam ir até aquele local pregar o Evangelho para uma mulher. Só que essa mulher de Tiatira, olha aí, exatamente para o local onde Paulo queria ir pregar o Evangelho na Ásia. Aí você fala: não, calma aí, Paulo queria ir para a Ásia, o Espírito de Cristo impediu, mas a mulher para quem ele vai falar é daquela região onde Paulo ia. Só se Paulo fosse lá naquele momento, Lídia não estava lá, Lídia já estava em Filipos. Lídia era uma comerciante de púrpura, provavelmente uma mulher rica, importante. Veja o versículo 13 do seu texto: no sábado saímos da cidade e fomos à beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram crente no Senhor, venham ficar na minha casa. E nos convenceu disso. Então, aqui você tem Lídia. Lídia, ela provavelmente, como lembra, essa via Filipos faz essa ligação entre os dois continentes, europeu e asiático. Ali era uma rota de comércio muito intensa, e o produto que ela vende é caro, não como produto comum, ok? Ela lidava com a moda, com tecidos, e era um tecido caríssimo, então ela não podia ficar na região dela. Ela produzia ali, levava o seu produto até Filipos e lá vendia. Então provavelmente ela ficava nesse trânsito de ir e vir, produzindo e vendendo, produzindo e vendendo o seu produto. E é exatamente nesse momento que ela está em Filipos, vendendo. Se Paulo vai para Tiatira, como era a intenção dele, para Mitílio, para aquela região ali, ele não conseguiria encontrar Lídia, mas Deus queria salvar Lídia. Então manda Paulo ir ao encontro dela. Ele não sabe o que vai acontecer, ele não sabe o que está esperando. Então Lídia tem que estar no barco dela no momento certo, ela tem que estar em Filipos no momento certo, e há uma sede no coração dela. Ela tem que ir para um lugar de oração. É uma cidade totalmente pagã. Os judeus que existem ali, não existem nem 7 homens judeus para formar uma sinagoga. Então, o pessoal que ainda era temente a Deus se reunia na beira de um rio. Então Paulo deve ter passado junto com toda a equipe em vários locais perguntando se havia uma sinagoga, se havia judeus ali, e não haviam. Mas é interessante, Lídia, ela está em outro país, ela está em outro continente, mas ela vai para o culto, ela vai para a oração. Interessante isso. Deus está usando a oração, Deus está trabalhando no coração de Lídia. Veja cada fio dessa conspiração, desse teatro, para salvar essa mulher.
Deus está trabalhando no coração dela. Ela provavelmente era judia, ou ela era uma gentil que tinha se convertido ao judaísmo, porque o texto diz que ela era temente a Deus. Essa é uma expressão exatamente para os judeus ou para os prosélitos, os gentios que tinham aderido ao judaísmo. E ela está ali no sábado, e ela era vendedora, ela priorizou o culto ao Senhor, ela estava no culto, orando ao Senhor. E veja, Deus está usando a oração em todo momento. Eles sentem de Deus que não devem ir para um local, pelo Espírito Santo, novamente para outro local também não. Eles param, oram, ouvem a voz de Deus e vão, tudo em oração. Você deve amar as reuniões de oração. Você deve amar os momentos de oração. A oração, você não pode dizer que a reunião de oração é só uma reunião de oração. Hoje tem reunião de oração. Eu nem vou nisso. O que eu vou fazer numa reunião de oração? Olha aí, o que você está perdendo de Deus. O que Deus quer fazer nos meios que Ele nos dá. Deus nos dá meios pelos quais Ele direciona a nossa vida. A Bíblia, a oração, a palavra de Deus, os cultos, a comunhão com os irmãos. Se você abrir mão disso, como Deus vai guiar a sua vida, como Deus vai abençoar você, como Deus vai fortalecer a sua fé. Então, irmãos, nós precisamos nos agarrar aos meios que Deus nos dá. Nós chamamos de meios da graça. São os meios pelos quais a graça de Deus se derrama sobre nós. Enquanto você ora, a graça de Deus se derrama. Enquanto você lê a Bíblia, a graça de Deus se derrama. Você está aqui no culto, a graça de Deus está sendo derramada sobre você. Está na comunhão com os irmãos, no momento de adoração, a graça de Deus está sendo derramada sobre você. Deus te visita de uma forma diferente, inusitada, especial, nesses momentos. Você não pode abrir mão dos meios da graça. Porque você abrir a mão dos meios da graça, você vai perder a fortaleza da sua fé, da sua esperança em Deus. Então, Lídia está no lugar certo e ele chega no momento certo para ali orar junto com aquelas irmãs. Local público, culto público, ok? Reunião a céu aberto, na beira do rio, não tem nada, talvez debaixo de uma árvore, numa sombra. E ali a história daquela mulher, a história da família dela, a história daquela cidade e daquele continente vai mudar, debaixo de um pé de árvore. Às vezes a gente acha que Deus vai fazer um hipercongresso, que vai ter o fulano, a Beltrana, o cantor, o pastorzão, o super ungido, que Deus vai... E não tinha nada disso. E Deus fez. Porque eles tinham Deus. Eles tinham Deus. Esse é o ponto. Eles tinham Deus, o Espírito Santo, o verdadeiro Evangelho. Às vezes a gente está querendo um impacto na nossa vida. Então eu vou para tal lugar. Eu vou ouvir tal fulano. Achar que aquilo é que vai dar um upgrade na minha vida. E você sai de lá vazio, frustrado, e fala: meu Deus, eu encontrei qualquer coisa. Não encontrei, foi Deus ali. Eu encontrei Deus ali. Irmãos, Deus, Ele age muito na simplicidade. Paulo vai dizer: cuidado, para que a antiga serpente não desvie vocês da simplicidade devida a Cristo. Se tem algo que Deus age, é nessa simplicidade. E aqui nós temos esse tear de Deus, esse lugar maravilhoso. E aqui eu tenho uma aplicação para você e para mim. Cada lugar onde você vai, cada coisa que dá certo ou errado na sua vida cristã, cada porta que se abre ou se fecha, cada circunstância da sua vida, eu quero dizer para você que ali estava o seu Deus para guiar você a compartilhar o Evangelho. Você não vê assim. Você não enxerga assim. Infelizmente, você não enxerga assim. Você acha que é só
A gente vive um paganismo, irmão. Foi um destino, foi coincidência. Eu acho que esse texto mostra para você que essas ideias pagãs do Deus destino, do acaso, da boa sorte, da má sorte. Eu quero dizer para você, se você está em Cristo Jesus, que isso não existe na sua vida. Que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Os filhos de Deus não estão no acaso. Os filhos de Deus não estão na boa sorte e má sorte. Os filhos de Deus não estão no destino cego. Não. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Diz Romanos 8. O vento sopra aonde quer. Ouves a sua voz de Jesus em João 3. Mas ninguém sabe de onde veio e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quem guia os ventos? O ser humano? A sorte? Um Deus? A natureza? Ou quem guia os ventos é o único e soberano Senhor? Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, é guiado pelo Espírito de Deus. Então deixa eu dizer isso de novo para você. A porta que se abre, que se fecha, os problemas que chegam e que vão, as doenças, as necessidades, se o diabo se levantar, eu quero dizer para você que em tudo isso Deus está tecendo situações, circunstâncias e pessoas para você compartilhar o Evangelho com elas. Por isso que a Bíblia diz: pregue o Evangelho a tempo e a fora de tempo. 2 Timóteo 4. Nós precisamos aproveitar as oportunidades. Paulo diz: entre os gentios, sejam sábios, aproveitando cada oportunidade. Então faça isso. Deus está trabalhando, Deus está tecendo. Há uma conspiração santa para salvar pessoas, e você é um fio nessa trama. E Deus está produzindo esses encontros maravilhosos, porque Ele ama essas pessoas que estão perdidas e precisam da salvação. Agora você precisa ter a consciência de que você faz parte dessa trama divina, dessa conspiração divina, em que Deus está tecendo para salvar pessoas. Porque senão as pessoas vão passar por você, e no lugar de você compartilhar o Evangelho com elas, você vai estar preocupado com um monte de coisa, no lugar de falar com o amor de Deus para as suas vidas. Agora olha para trás. Quantas vezes Deus quis usar você e você não estava percebendo? É triste isso. Quantas pessoas Deus quis tocar, quis salvar, quis, e você estava com a cabeça em outro canto, de outra forma, no lugar de ter sido intencional ao pregar o Evangelho para aquela pessoa. Meus irmãos, que você possa entender que Deus vai mover céus e terra. Ele vai mover céus e mar para salvar pessoas. Para salvar pessoas. Se tem um eleito dele ali, ele vai mudar rumos e caminhos. Ele vai fazer tempestades acontecer. Ele vai abrir portas, ele vai botar um barco para você entrar nele e até aquele local. Para Deus usar a sua vida. Glória a Deus por isso. E agora olha para a sua vida de novo. Como você foi salvo? Consegue ver Deus descendo? Consegue ver Deus fazendo? Consegue ver Deus agindo? Pessoas que entraram na sua vida, situações e circunstâncias que Deus foi tecendo até que a salvação chegou em você. Deus amou você e fez isso. Deus ama essas pessoas, e você tem o privilégio não de ser um fio solto, torto no acabamento,
na trama, mas para você estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, pregando o amor de Cristo de maneira maravilhosa para essas pessoas. Amém? Então a gente vê a soberania de Deus que se revela em tudo. Em tudo. Deus soberano. E agora o que nós temos são as evidências da verdadeira salvação. A primeira evidência: Deus está trabalhando no coração de Lídia. Deus está trabalhando no coração dela. Ela vai para um lugar de oração. É uma mulher que está buscando Deus, a sede de Deus naquele coração. Que coisa maravilhosa! Deus está movendo o coração de Lídia. Deus está trazendo sede ao seu coração. Ela sente necessidade de Deus, ela sente necessidade de orar, de buscar o Senhor, a sede de Deus, a busca de Deus. Mas há também algo no coração de Lídia que Deus está colocando, trabalhando no seu coração. É o temor a Deus, é a obediência à palavra, é a sede pelas Escrituras Sagradas. Aqui você tem uma mulher que tem sede pela Bíblia. Ela tem sede de conhecer mais de Deus, ela quer conhecer mais o Senhor, ela lê as Escrituras, ela pensa em Deus, ela sente necessidade da presença de Deus, da palavra de Deus. O segundo ponto, o primeiro é esse: Deus está trabalhando no coração de Lídia, na oração e na palavra. Mas há também aí o segundo elemento: o Senhor abriu o coração de Lídia para atender a mensagem. Deixa eu te dizer algo, meu irmão. Aqui você tem o apóstolo Paulo, esse homem maravilhoso, extraordinário, santo homem de Deus, o homem mais usado no Novo Testamento depois de Cristo, o homem mais usado por Deus. Mas Paulo não pode abrir o coração de ninguém. Paulo não pode salvar ninguém. Paulo não pode abrir o entendimento. Deixa eu te dizer algo: quem faz isso é Deus. Olha o versículo 14. Lídia, uma mulher temente a Deus, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. É Deus que abre o coração. Você não salva ninguém, você não converte ninguém. A salvação é um ato de Deus. Essa é a verdadeira conversão. A conversão, meu irmão, não é simplesmente argumentos, não. Argumentativamente eu consigo convencer você. Você pode silenciar uma pessoa com argumento, mas você não vai salvar ninguém. Uma pessoa pode estar mentalmente, intelectualmente convencida da verdade do Evangelho. Entendi, a Bíblia é inspirada por Deus. Entendi, a Bíblia ela é um documento maravilhoso, histórico, que a comunidade científica inteira responsável respeita esse texto, mas não está salvo. A pessoa pode intelectualmente entender, mas o Evangelho é uma revelação de Deus. Quantas vezes você ouviu o Evangelho antes de ser salvo? Você já tinha entendido com a sua mente, mas aquilo não chegou até ser descoberto. O Evangelho é um encontro entre Deus e o pecador. Por isso que ninguém é salvo porque o pai é crente, a mãe é crente. Eu digo para a minha família, eu sou a sexta geração de crentes na minha família, de cristãos. Meus irmãos, eu digo para a minha família, eu falo: ninguém aqui vai subir para a glória agarrado no paletó do seu Eduardo, nem na barra da saia da dona Davina. Ah não, minha mãe era crente fervorosíssima, meu pai era presbítero da igreja presbiteriana fervorosíssimo, um homem de Deus. Sim, glória a Deus por isso. Tenho um respeito tremendo pelos meus avós, mas eles não podem me salvar. A salvação é individual, é pessoal. E eu quero dizer para você: é Deus encontrando você, sem ninguém intermediando isso aqui. É você e ele e você. Isso é a conversão. Não tem intermediários, não tem ninguém que vai intermediar esse encontro. Não, Deus veio e encontrou você. Deus abriu o coração de Lídia para entender a mensagem. Evidência da salvação, a ação de Deus, do Espírito de Deus na vida daquela pessoa.
Tocou o coração não é o mesmo. Dá-vos um novo coração, tiraria o coração morto de pedra, colocaria um coração vivo de carne, daria a vocês um novo espírito, para me amar, temer a minha palavra. Diz o livro de Ezequiel. Meus irmãos, o Evangelho é isso, é um encontro com Deus. As pessoas podem estar na igreja por décadas, as pessoas podem nascer na igreja, e esse é o grande risco das pessoas que nascem na igreja, que foi o meu. Desde pequeno na igreja, cresci na igreja, com 4 anos de idade, eu já sabia de memória todos os livros da Bíblia, em ordem, na musiquinha que a tia da escola dominicana ensinou. 4 anos de idade, lá na Asa Norte, na Igreja Nova Vida. 4 anos de idade, sabia os 66 livros de memória, na musiquinha. Até hoje eu sei essa musiquinha, glória a Deus. Me persegue essa música até hoje. Mas eu não estava salvo. Deus, eu estava perdido por 15 anos na igreja. 15 anos na igreja. Se alguém perguntasse para mim, você ama Deus, que é Deus, Deus é tudo. Eu sou cristão. Perdido, morto no pecado. E aqui, aqueles que nascem na igreja precisam ainda, a gente precisa ter uma visão redobrada sobre eles, porque nasce na igreja, vive uma vida de pecado, nunca nasceu de novo, nunca teve encontro com Deus, não tem um novo coração, não tem vida devocional verdadeira. Quando tem uma coisa mecânica, simplesmente o cumprir de uma tarefa. Não, meu irmão, novo nascimento é vencer o pecado, é amar Deus, é comunhão com Deus, é vitória sobre o pecado. Você já não é mais escravo do pecado. Pronto, aqui está aquele que nasceu de novo, foi liberto. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Está livre do pecado, das paixões. Está livre, é o bem livre. Porque se o Filho vos libertar, você será livre. Você será livre. Então são evidências da salvação. A terceira evidência é que Lídia foi batizada. E isso é muito importante. A gente batiza alguém que nasceu de novo. O batismo não salva. O batismo não salva. Porque se o batismo salvasse, a gente não tinha, ou se tivesse, quase não tinha ninguém em boca de fumo, bar, presídio, em todos esses lugares. Porque as pessoas geralmente são batizadas quando são pequenas. Então, se no momento do batismo a pessoa fosse salva, tivesse um novo coração, solucionado o problema. As pessoas podem tomar banho na igreja, as pessoas podem se batizar na igreja, mas se elas não nasceram de novo, se não acontecer isso aqui, o batismo é vão. Porque o batismo é a confissão pública para todo mundo que eu dou, de que eu sou um pecador. Eu estava morto, mas agora eu vivo. Eu estava cego, mas agora eu vejo. Que Cristo perdoou os meus pecados. Eu sou uma nova criatura em Cristo. A minha velha vida acabou. Eu agora estou vivendo a vida ao lado de Cristo. Isso é o novo nascimento. A gente batiza quem nasceu de novo. A gente não batiza para a pessoa nascer de novo. A gente batiza porque vê na pessoa a evidência da salvação. Ok? E aqui novamente, aqueles que nascem na igreja têm que ter um olhar redobrado. Por quê? Porque como elas já estão na igreja, não, eu já sou crente desde que eu nasci. A ideia é essa. Isso é o erro. Esse é o erro. Você teve a experiência de novo. Você nasceu de novo. Sua vida foi transformada. Porque senão o que acontece? As pessoas tomam banho na igreja, suas vidas são as mesmas, e elas vão viver longe de Deus o resto da vida enganadas, achando que estão salvas, quando de fato estão perdidas eternamente. Até o dia que elas tenham essa experiência maravilhosa do novo nascimento. Isso é sério. Nós não podemos negligenciar o batismo. Não, fui salvo, acabou. Não, aquele que crê e for batizado será salvo. Tem que ter o batismo. Mas ao mesmo tempo nós não batizamos alguém que não nasceu de novo. Precisamos ver a evidência da vida dessas pessoas, se elas de fato nasceram de novo.
se há realmente mudança na vida delas. E então o batismo, que é a outra evidência da salvação. A quarta evidência é que essa pessoa compartilha o Evangelho com a sua família. Olha aí, versículo 15: tendo sido batizada, bem como os da sua casa. O que ela fez? Foi salvo. O que ela fez? Foi compartilhar o Evangelho. Que é uma evidência mais nítida da salvação. É essa. É alguém que, ao ser salvo, compartilha o Evangelho. Essa pessoa fala do que aconteceu, fala da mudança, da transformação, do encontro, do perdão que teve de Deus, do amor de Deus que agora enche a sua vida, daquele peso terrível que ela estava carregando, agora está livre em Deus. E ela quer comunicar isso para todo mundo. E o primeiro lugar é dentro da sua casa. Vai lá e compartilha com todo mundo. E a família inteira é salva. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa tremenda. Que privilégio de Lídia, né? Que a sua família inteira é salva numa situação assim. Que coisa maravilhosa. Que bênção de Deus. E agora, a última evidência é que Lídia serve em amor a igreja, cuidando do povo de Deus. Olha o texto sagrado, versículo 15: e foram batizados as da sua casa, e ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram crente, venham ficar na minha casa. E nos convenceu, nos forçou a isso, insistiu até não termos como escapar daqui. Era uma mulher com certeza rica, ali estariam uns 4, 5 irmãos que iriam se hospedar, se alimentar naquela casa, uma despesa alta. Qualquer um que receba 5 adultos na sua casa, imagina, e um deles é adolescente, pior ainda, come mais que todo mundo, então o negócio complicou pior ainda, né? Então assim, ela cuidou da igreja. Essa é uma evidência muito importante. O Spurgeon vai dizer que se alguém, ao se converter, a sua vida financeira não se move em direção ao reino de Deus, ele desconsidera essa conversão. E é verdade, irmãos, é verdade. A generosidade que você recebe de Deus, no amor de Deus, é generosidade que você usa no reino de Deus. De amar os irmãos. Irmãos, alguém que foi salvo ama os irmãos, ama a igreja, ama a comunhão, quer estar junto, sente saudade dos irmãos, quer estar perto, quer bater papo, quer conversar, quer dividir. Isso é evidência da salvação. Evidência da salvação. Nós vivemos na era do egoísmo, nós vivemos na era do isolamento. As pessoas estão perdendo, principalmente a geração Z aí, 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, estão perdendo a habilidade da comunicação. Veja isso, as crianças estão perdendo a habilidade de se comunicar, de dizer, de falar, de entender, por causa dessa questão da internet, redes sociais. O Evangelho não é isso. O Evangelho nos coloca na comunidade, na família de Deus, para amarmos os irmãos, para servirmos os irmãos, para abençoarmos os irmãos. Essa é uma evidência nítida, clara, de alguém que foi salvo. É alguém que quer estar no culto, é alguém que quer estar na comunhão, é alguém que ama estar e deseja estar buscando o Senhor, a presença de Deus, nos cultos e na comunhão junto com os irmãos. Se não existe isso, eu duvido que tenha havido salvação. E na semana que vem a gente vai ver a salvação de um outro homem, que faz, aí entra mais um fio nessa trama. E Deus vai fazer algo maravilhoso. Os elementos são os mesmos. As evidências da salvação são as mesmas. Um foi salvo assim, nessa doçura que nós vamos ver aqui. O outro foi salvo sob trovões e raios, mas foi salvo. E é o que nós vamos ver na semana que vem. Vamos nos colocar de pé e orar ao Senhor. Olha Deus nesse momento e diga: Senhor,